já pensou em como criar filhos? Está chateado com a forma como seus pais te tratam? Está grávida? Ou sua esposa está grávida e você nunca pensou em como criar os filhos? Criar filhos não é um assunto muito fácil, não. As pessoas ouvem sobre esse tema e já começam a dizer: "Ih, lá vem ele querendo dizer como que nós devemos tratar nossos filhos. Se ele soubesse os filhos que eu tenho, ele não falaria isso. Eu não sei os filhos que você tem, você também não sabe os filhos que eu tenho." Agora, se você quer alguns princípios que podem orientar nessa relação sobre como criar filhos, eu tenho aqui alguns para você. E eu escolhi, não foram textos, não foram versículos, não foram princípios extraídos da vida de Jesus. Sabe por quê? Porque talvez alguém achasse que a vida de Jesus, não dá para pensar acerca de Jesus com relação à criação de filhos, porque Jesus é inatingível. Ele não é, muito pelo contrário. Mas talvez você pensasse que criar um filho como Jesus foi criado, para quê? Eu vivo em um novo tempo. Abra sua Bíblia ou ouça a leitura, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, dos versos de 67 a 80, você tem uma declaração de amor cantada de Zacarias, pai de uma criança vinda de um milagre, chamada João Batista. Zacarias casado com Isabel, a família top da época. Zacarias sacerdote da tribo de Arão, Isabel sua esposa também da tribo de Arão, excelente. Era a família que tinha tudo, eles eram da tribo de Arão, sacerdotes de direito. Só não tinham filhos. A felicidade de encontrarem um ao outro, mas em relação aos dois estava incompleto. Precisava haver alguém. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou esse casal com uma criança chamada João Batista. Sabe como que Zacarias resolve tratar João Batista? Tão logo a criança nasce e ele volta a falar, ele duvidou, ele ficou mudo até que a criança nascesse. Quando a criança nasceu, versos de número 76 a 80, de Lucas capítulo 1, diz: "Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz." O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Princípios aqui nesse texto, um texto tão pequeno, e alguns princípios tão pequenininhos também, que com toda a tranquilidade eu te digo, não importa a forma que seja o seu filho, se ele é menino, se ele é menina, se ele é agitado, se ele é paradão, se ele é introspectivo, se ele é extrovertido, pouco importa. Existem princípios que são inegociáveis. Existem circunstâncias que a vida traz que são para todos. Se o seu filho está vivo, se você é pai, se você é mãe, preste atenção nesses princípios. Zacarias, tão logo seu filho nasce, ele tem um projeto para essa criança. Sabe qual é o projeto? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Primeira pergunta que eu lhe faço. E pense bem, antes de responder, com muita sinceridade. Quando seu filho nasceu, ou seu filho está prestes a nascer, ou você está com seu filho do lado, o seu projeto de vida para aquela criança é que ele fosse chamado de profeta, aquele que fala em nome do Senhor? Talvez você tenha imaginado seu filho médico, doutor, advogado, arquiteto, engenheiro, missionário, pastor, qualquer que seja a profissão. Talvez você tenha imaginado, sonhado: eu gostaria tanto que meu filho tomasse a empresa, administrasse a nossa vida, qualquer que seja a profissão. Mas nós só pensamos em profissões e academicismo. Nós estamos carentes de pais que ensinem os filhos, que tenham um projeto para os seus filhos,
Projetos onde essas crianças comecem a pensar um pouquinho que Deus fala através delas. Seu filho, não tenha dúvidas, seu filho, sua filha, estudará, será uma excelente pessoa, de um caráter formidável, mas será chamado também de profeta? Reconhecerão na vida dele alguém que fala em nome de Deus? Ele vai passar no vestibular, pode ficar tranquilo, mas a vida não é só isso. A vida não é apenas formação acadêmica, não é apenas formação profissional. Existe também uma formação espiritual. Seu filho, ele é chamado de profeta. Você entende que isso é uma coisa boa para o seu filho? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Seu filho, ele conhece a salvação? Seu filho tem plena convicção de para onde que ele vai quando ele morrer? Os coleguinhas na sua sala, os coleguinhas na rua, no clube, aonde estiver, na internet, no Zap, no Facebook, aprenderam ou aprendem com o seu filho que Jesus é caminho, verdade e vida? Ou você é daqueles que diz, não fala isso não, para não dar polêmica? Salvação não é polêmica. Polêmica é o que se faz achando que se pode negociar evangelho. Isso é polêmica. Filho de Zacarias, João Batista, o pai olhava para ele e enxergava um projeto. Meu filho será chamado profeta do Altíssimo. Meu filho dará conhecimento da salvação ao povo. No finalzinho, para nós chegarmos a 10 minutos no máximo, verso de número 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Você tem acompanhado o crescimento do seu filho? Não é apenas pagar plano de saúde, não. Você tem observado a saúde dele? Saúde física, emocional, saúde espiritual. O menino crescia. Seu filho tem crescido o quê? Só em altura? Ele tem crescido também na maturidade, ele tem crescido também na razoabilidade. Quais são as partes da vida do seu filho onde ele não tem demonstrado ainda crescimento? Preste bem atenção nisso. Um último detalhe, um último princípio. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Seja sincero. Eu vou lhe dar duas opções. Você deseja que seu filho seja forte ou que seu filho seja uma pessoa segura? Pode pensar. Se você acha que seu filho tem que ser uma pessoa segura, você está errado. Ele tem que ser forte. O menino crescia, ele não se segurava no espírito, não se sentia seguro no espírito, ele não se sentia em paz no espírito ele adquiria força. Hoje o que nós vemos são muitas crianças ensinadas a serem fracas e trazer todos para o nível de suas fraquezas, porque não pode haver forte. Ensine seu filho a ser forte, ensine seu filho a engolir o choro, ensine seu filho a acordar de manhã cedo e buscar o pão de cada dia, ensine seu filho a lidar com as frustrações da vida, ensine o seu filho a ser uma pessoa forte. Pastor, em um versículo só o senhor diz que meu filho tem que ser forte? Eu gostaria de mais um. Você quer alguns quilos de texto bíblico? Vou te dar um quilinho só. Primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo de número 1. Primeira carta de João, capítulo de número 1. Aliás, capítulo de número 2, perdão. Filhinhos, verso 14, 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós,
e tendes vencido o maligno. Não foi escrito a palavra a eles, não foi escrito a eles porque eles são seguros, porque eles são emocionalmente capazes, porque eles são politicamente corretos. Foi escrito a eles porque eles são fortes. E uma juventude forte, cuja palavra permanece, bota o diabo para correr. Porque nossa juventude tem muitas vezes sofrido, começa na infância, começa na raiz. Os pais não ensinaram a ser fortes. Ensinam muitas vezes que eles devem aprender a lidar com algumas situações, mas não priorizaram a força. Ensine seu filho a ser forte, porque a vida está aí. E se você não ensiná-lo a ser forte, o forte virá e ocupará o lugar que você planejou para o seu filho. Que Deus te abençoe, que Deus te auxilie, que Deus te ilumine e que você e seus filhos continuem sendo uma referência de discípulos de Jesus aonde vocês estiverem. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Um beijo. Muita paz.